e vamos agora para a segunda parte do nosso talk, a expansão logística da eletrificação de frotas no Brasil. A gente falou sobre indústria e estratégia, mas existe um ponto decisivo que faz com que tudo isso funcione, a infraestrutura. Sem rede de recarga, sem logística eficiente, a mobilidade elétrica não funciona. E existe um desafio claro, então, a infraestrutura precisa acompanhar o ritmo da expansão da frota. E é justamente sobre isso que vamos falar agora. Para mediar essa conversa, permanece no palco a jornalista do Metrópolis, Vanessa Oliveira, que conduzirá o debate ao lado dos seguintes especialistas: Davi Bertoncello, CEO da Tupi Mobilidade. Grace Kelly Ganharu, especialista em eletrificação veicular do Senai São Paulo. E Gustavo Pamplona, gerente de expansão do Grupo DVA. Bom painel, Vanessa, é com você. Obrigada, Raíssa. Mais uma vez, boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde também a quem nos assiste pelas redes do Metrópolis. Boa tarde, muito obrigada pela presença de vocês aqui nesta tarde. Bom, como a Raíssa comentou, se no primeiro painel a gente falou sobre o potencial da indústria, agora o ponto é outro. O Brasil tem infraestrutura suficiente para sustentar essa transformação? Fica aqui essa pergunta para a gente abrir aqui o nosso debate. Hoje já são mais de 21 mil pontos de recarga no país e um crescimento acelerado de recarga rápida. Mas ainda existe um desafio claro. A infraestrutura precisa acompanhar o ritmo da expansão da frota. E é exatamente isso que está no centro do nosso debate aqui neste painel. E, bom, já queria começar com você, Davi. Seja muito bem-vindo, obrigada. Apesar da expansão da rede de recarga, a infraestrutura ainda é frequentemente apontada como uma das principais barreiras para a eletromobilidade no Brasil. Isso reflete um problema estrutural, real, ou ainda existe um descompasso entre percepção e realidade? Esse é um ótimo ponto, porque, de fato, quando a gente percebe a experiência de países mais evoluídos em relação à mobilidade elétrica, a gente tem ali uma relação ideal de 12 a 15 pontos de recarga, né, por 12 carros, de 12 a 15 carros elétricos eletrificados por ponto de recarga público ou semipúblico. Aqui no Brasil, a gente tem uma relação que varia aí entre 17 para 1, 20 para 1, o que de fato nos coloca como assim, a história do copo meio cheio e meio vazio, né? De fato, lá atrás, quando vieram primeiro os carros, né? Então a gente teve aí um boom de carros que começou ali a partir de 19, 2020, e aquela experiência inicial, você tinha alguns modelos de carros e tinha ali uma infraestrutura muito pequena. Me lembro, inclusive, vejo esse número, sou responsável na BV por esse número desde 2019, e a gente começou a série histórica com 250 pontos. Então, hoje, com mais de 21 mil pontos, essa discussão já está muito mais evoluída, e o que mais importa hoje talvez seja menos o número, né, de 21 mil pontos, e mais a qualificação desses pontos. Mais importante do que o número total é a gente imaginar como o Brasil está crescendo em relação a pontos rápidos, né? E o crescimento em relação a pontos rápidos vem acontecendo de forma muito impressionante. Tivemos aí, em um intervalo de tempo de 3 meses, né, de dezembro a fevereiro, um aumento de 60% no número de pontos rápidos por todo o Brasil. O que acalma o coração de muitas pessoas, né? Porque isso é uma ansiedade muito grande, né? O que a gente estava falando até aqui no painel anterior. As pessoas ficam com essa ideia de eu vou viajar, eu preciso recarregar, eu preciso de um ponto de recarga. Então, isso dá uma acalmada aí no coração de todo consumidor, de quem quer ter um carro elétrico, né? Gustavo, quando a gente olha para essa transição no setor automotivo, impulsionada pela eletrificação e por novos modelos de uso, as concessionárias continuam sendo apenas pontos de venda de veículos ou já está evoluindo para entregar uma experiência mais completa de mobilidade, especialmente no grupo que você trabalha? Conta para a gente um pouquinho.
As concessionárias, na verdade, elas precisaram se reinventar, né? Porque era muito prático, né, a comercialização de veículos. E quando a gente entra numa linha de veículos elétricos, a gente está vendendo não só o carro, mas também a condição dele poder rodar, que é a possibilidade de recarregar o veículo, né? Então, a partir disso, nós tivemos que implementar uma segunda condição, que é a disponibilidade desses carregadores para os veículos. O grupo DVA, por exemplo, tem... Oi? Isso. Só encostar um pouquinho mais. Perfeito. Desculpa, gente. Melhorou, né, gente? O grupo DVA, por exemplo, conta já com 9 pontos de abastecimento de Santa Catarina dentro dos 35 pontos do estado dos estados do sul do Brasil, né? Dentro da rede BYD, né? Que dentro dos 21 mil, os carregadores rápidos da BYD já contam com 136. Não só a nossa expectativa já é aumentar mais 8 pontos, né? Então, tu comentou a questão de viagens, né? Isso é um medo que os clientes tinham, né? A gente já estava até comentando ali nos bastidores, Sim, né, antes de eles entrar. tinham esse medo. Em 2019, 2020, talvez até 2022, 2023, como o Davi falou, podia ser um problema isso aí. Não é à toa que a BYD vendeu o maior número de carros agora no mês de abril, carros de varejo no mês de abril, porque o cliente já está reconhecendo a qualidade e a capacidade que o mercado possui, né? Então, a capilarização desses carregadores e a oferta já está distribuída, principalmente na região sul, onde eu atuo, né? Então, já está bem capilarizado em todos os 3 estados do sul. Então, atende muito bem, não só em disponibilidade, mas a capacidade de carregamento. Maravilha. Grace, quando essa experiência de recarga começa a se tornar parte central da mobilidade, isso exige também uma nova base técnica no ecossistema? Hoje as oficinas, concessionárias e profissionais do campo estão preparados para lidar com veículos eletrificados? Porque essa é uma grande dúvida de quem está aqui, né? Onde eu vou levar o meu veículo? Como que essa reforma, como que essa manutenção vai ser feita? Como é que você vê esse mercado? Bom, muito bem. Ótimo ponto também, afinal de contas, sem profissionais, nada disso, nada em relação à eletromobilidade vai conseguir ser sucesso, não só no Brasil, mas em qualquer lugar. Então, eu acredito que a qualificação é primordial para que toda essa cadeia, todo esse ecossistema funcione da maneira correta. Hoje, o que nós estamos observando? Nós estamos observando que montadoras, concessionárias, grandes frotas já estão grandemente preparadas, já prepararam seus profissionais. Muitas marcas, inclusive, antes mesmo de trazer os veículos para o Brasil, já prepararam seus profissionais e prepararam as suas oficinas. Hoje, a nossa grande preocupação, e eu, como especialista do Senai, né, estou ligada à área de tecnologia, mas à área de educação também, o que eu vejo é a necessidade da qualificação das oficinas de reparação independente. Então, hoje, o cliente compra um veículo elétrico, claro, ele está ali amarrado, de certa forma, com a concessionária, mas a gente sabe que um segundo dono, um terceiro dono, é muito provável que ele vá levar esse veículo para a oficina de reparação independente. Então, hoje, a nossa grande preocupação, e existe um grande movimento para que os próprios sindicatos que representam as indústrias, as oficinas de reparação, preparem os profissionais para isso. Porque hoje a gente não está falando mais de uma manutenção básica. Hoje ele precisa entender de eletrônica de potência, ele precisa entender de bateria, ele precisa entender se é necessário desenergizar o veículo antes de fazer a manutenção. Então, hoje a gente precisa de uma base, de um arcabouço teórico muito mais forte do que o mecânico que está acostumado a mexer no veículo de motor a combustão. Ele sai daquele momento de graxa na mão para atualização de software, de nuvens, né, para poder fazer a manutenção de um veículo elétrico. E não só, né, na verdade, ele acaba tendo que aprender todo um uso da parte elétrica, tanto EPIs e o uso correto como um técnico em elétrica ou eletrônica precisa ter. E o próprio diagnóstico, né, já Exatamente. É um diagnóstico diferente, já envolve alguns parâmetros que ele precisa estar qualificado. Então, hoje existe sim ainda uma grande preocupação com essa cadeia que a gente sabe que é muito grande ainda e que precisa assim, de qualificação e de adaptação nas oficinas. E para quem está ali na ponta, na oficina, você acha que
está tendo essa preocupação? Eles estão preocupados? Eles estão buscando esses cursos? Eles estão buscando essa qualificação, essa adaptação ao que está vindo? Eu vejo que sim, até pelos eventos, congressos que nós participamos. Então, você vê essa cadeia de reparação independente, que não está ligada à montadora, que não é uma concessionária, buscando sim. Mas, claro que a gente gostaria que a celeridade disso fosse maior, né? Como eu disse, hoje a gente não se preocupa mais com a montadora, com a concessionária e com os grandes frotistas. Então, eles sim, tiveram essa celeridade, essa velocidade e buscaram a qualificação. Mas as oficinas, assim, estão buscando, mas talvez não na celeridade com que a venda de veículos elétricos vem crescendo. E a gente sabe que vem crescendo exponencialmente, já temos um número enorme de veículos vendidos em 2026, e isso só tende a crescer, só tende a aumentar. Então, a gente gostaria que a celeridade fosse a mesma. Infelizmente, ainda não é, mas gostaríamos aí e pretendemos que nos próximos anos seja o Senai e grandes universidades, enfim, estamos aproximando a indústria da academia também, para que a gente possa fazer isso de maneira coordenada e bem organizada e bem estruturada também. Maravilha. E, Davi, essa mudança de lógica no setor, ela também pressiona a infraestrutura a se reorganizar, né? Foi o que a gente estava falando aqui sobre a recarga. Ela deixa de ser apenas um suporte e passa a fazer parte da experiência do consumidor, tanto quanto o próprio carro? Como é que você vê toda essa infraestrutura? Veja, pela primeira vez na história, o brasileiro é um apaixonado por carro, né? Então, a gente, desde a década de 50, né, com Juscelino Kubitschek, adensou as nossas cidades para a preparação para a entrada dos carros. Mas, realmente, os elétricos eles são a primeira geração de carros em que as novidades não estão só dentro do cockpit. Pela primeira vez, uma pessoa, quando vai à loja, ela tem outras preocupações que vão muito além da... Então, assim, a novidade do carro já não está só dentro do carro, né? E realmente um componente muito importante para a decisão do brasileiro para fazer a compra de um eletrificado é todo esse ecossistema. De fato, estou desde 2019 acompanhando esse crescimento e a gente acabou de passar um milestone muito importante, né? Que é hoje, os eletrificados pela BVE, no último mês fechado, representam 16% das vendas. Ou seja, a gente já passou aquele ponto da curva mais difícil, mas, de fato, acho que a grande discussão agora é realmente não a tecnologia do carro única e exclusivamente, mas sim conseguir transmitir essa segurança para que todos possam comprar. E tem um ponto adicional. Eu costumo dizer que a grande dor do carro elétrico, ela existe para quem não tem um carro elétrico. Porque depois que você tem um eletrificado, você vai perceber que realmente é muito mais fácil do que o que você pensava. Você vai carregar muito mais na sua casa do que fora, e mesmo quando você for carregar fora, você vai se acostumar, você vai ter os seus pontos ali de preferência. E, digamos, das 100%, né, da possibilidade da utilização de um carro, você vai passar aqueles pequenos perrengues do carro elétrico, talvez em 10% e 20%. Por isso, inclusive, que eu apoio até a visão de carro híbrido no Brasil. Porque quem tem um híbrido, normalmente percebe que você, mesmo tendo ali a possibilidade de abastecer um posto, 80% das vezes você resolve pura e simplesmente, com energia. E, claro, o próximo passo do dono de um híbrido provavelmente é ter um 100% elétrico. E eu acredito que seja o primeiro passo para muitas pessoas que têm essa insegurança, que têm esse medo, do carro elétrico. Eles primeiro optam pelo híbrido, veem o quanto é benéfico e então eles partem para o elétrico, né? E, Davi, você afirmou em algumas outras ocasiões que a recarga rápida é um indicador importante de maturidade do mercado.
E, nesse sentido, isso já permite dizer que o Brasil entrou, de fato, em uma fase de escala da eletromobilidade ou ainda estamos numa consolidação inicial? Como é que você vê a escala que estamos hoje? A famosa pergunta do ovo da galinha. Mas aqui eu venho transmitir que, de fato, a gente já superou o ponto mais crítico da curva, que é onde os dois lados têm medo. O consumidor tem medo de não encontrar o ponto e o investidor tem medo de não ter consumo. De fato, isso já é algo bastante superado aqui no Brasil. Já existe aí realmente, claro, o Brasil é um país de dimensão continental, então óbvio que nas principais cidades já existe uma quantidade muito interessante de pontos de recargas públicos, e quando você vai para o interior, né, o Brasil profundo, de fato, você ainda precisa ter mais carregadores públicos, mas eu devo lembrar aqui que, essencialmente, o Brasil mora em casa, né? 80% dos brasileiros moram em casa, e nada melhor para a existência de um carro eletrificado do que você poder carregar na sua casa enquanto dorme. Então, de fato, acho que a gente já superou aquele momento e agora a gente realmente chega em um momento onde a discussão está muito mais em conseguir escalar. Gustavo, essa maturidade, ela já aparece na ponta, na decisão ali do consumidor? Como é que você vê esse receio com a infraestrutura? Ainda pesa na hora da compra ou você enxerga essa mudança clara de comportamento no mercado que o Davi citou? Já mudou, o consumidor já entende como está, e até complementando o que o Davi citou, essa questão do crescimento, ele falou do ovo ou da galinha, eu enxergo diretamente isso, porque parceiros, contatos, já nos procuram querendo saber como é que eles fazem para botar nos ambientes deles, criar um eletroposto, botar um carregador rápido nos locais dele para poder atender esse público. Essa é a maior demonstração que tem que o volume de venda de carro elétrico já está mexendo com o público interessado em comercializar a energia, né? Quanto à questão do consumidor, que tu perguntaste, consumidor da ponta, que senta na mesa para fazer a compra do veículo, nós temos uma evolução, como eu já citei, de 2022 para cá, né? As informações e as possibilidades, a infraestrutura já permite muito mais. Mas a gente recebe ainda muitas perguntas, principalmente das pessoas que não têm o carro elétrico, como bem disse o Davi, que é o seguinte: eu não sei onde vou carregar. A maior resposta é, na sua casa. Você vai carregar em casa, e se tu precisar, tem uma série de carregadores elétricos que vão te atender de forma rápida e eficiente em qualquer ponto que tu está. Está muito capilarizado. A segunda pergunta é a autonomia. Eu fiz uma pesquisa na CNT, Confederação Nacional de Transporte. O brasileiro, em particular, hoje, tem um trajeto de 22 a 57 quilômetros dia. E o Uber, ou o motorista de aplicativo, de 200 a 250 quilômetros por dia. Hoje, os carros elétricos já absorvem isso de forma muito facilitada. Um carro que está saudável com a sua bateria, um uso adequado, ele pode utilizar tanto o aplicativo quanto o particular, esse uso de forma muito tranquila para ou carregar no uso particular semanalmente, de 1 a 2 vezes por semana, que é muito tranquilo, ou até o motorista de aplicativo diariamente num carregamento rápido até na sua residência, né? Esses eram os maiores medos que já foram desmistificados. Existem muitos medos ainda a serem desmistificados e que só comprando um elétrico para entender essas possibilidades, né? E, Davi, dentro desse avanço, começam a surgir aí algumas iniciativas de integração entre redes de recarga, como o uso da OCPI, incluindo movimentos como o da BYD, com o suporte da Tupi Mobilidade, mas na prática, como interoperabilidade e padronização aceleram a expansão da eletromobilidade no Brasil? Veja, eu costumo dizer que a interoperabilidade nada mais é do que você dar ao usuário a possibilidade dele escolher qual vai ser o aplicativo dele
né, de preferência. Por quê? Normalmente, né, cada um de nós não tem, não utiliza mais de um ou dois aplicativos para a questão de banco, né? Então, não seria diferente na mobilidade. E hoje, se você pensar no ecossistema brasileiro, eu diria que existe facilmente aí para mais de 100 aplicativos funcionais. Claro, alguns regionais e alguns como a Tupinambá, né, que o aplicativo da Tupi hoje gerencia mais de 6.000 pontos de recarga em todo o Brasil. Isso, do ponto de vista de tamanho, dá mais ou menos 20 e poucos % de todos os carregadores. E quando a gente pensa em carregador rápido, a Tupi tem hoje pouco mais de 50% do total. Mas essa integração nada mais é quase uma obrigação da nossa indústria para ajudar o usuário. É um pouco o que os próprios bancos fizeram na época, né, lá na década de 80, fizeram com o Banco 24 Horas. Né? A ideia também que perpassou quando as teles, né, fazem o roaming das teles. Então, interoperabilidade para a gente, ela deve ser explorada. Eu penso que ela não deve vir como uma obrigação, né, de fato, diferente das teles que tem esse movimento como uma obrigação, mas no nosso contexto, a interoperabilidade ela realmente facilita a vida do usuário final e a possibilidade dele escolher, né, qual que é o seu aplicativo de preferência, enfim. Então, é uma competição, né? Você compete, mas você também se ajuda como rede. E esse é um passo muito importante para que os brasileiros consigam cada vez mais ter a eletrificação no seu dia a dia, enfim, ter o seu aplicativo favorito, e também porque é muito facilitado, né? Você mesmo falou, hoje existe um protocolo mundial, que é o OCPI, e de fato a ideia desse protocolo universal é facilitar para que existam essas possibilidades de redes trabalharem entre elas. E quando a gente fala em expansão, surgem novos modelos como os hubs de recarga. Esses novos modelos, como hubs de recarga, também criam uma infraestrutura mais complexa de operação e de manutenção. Diante disso, Grace, o Brasil já tem profissionais preparados para instalar, para operar e para manter essa rede em escala nacional, especialmente fora dos grandes centros? Porque nos grandes centros a gente sabe que tem uma facilidade, né, maior. A gente tem essa capacidade hoje? Tem. Claro que, né, como você bem citou, dentro dos grandes centros a gente tem essa facilidade um pouco maior, mas fora dos grandes centros também, né? Então, hoje eu acredito que nós temos sim profissionais preparados. Nós temos muitas startups nascendo aí no setor, porque justamente por meio da aliança com o programa Mover, a gente tem fomentado, inclusive, muitas startups, novas startups de tecnologia. Então, o pessoal tem sim se qualificado, se preparado e, enfim, né, até o próprio Corpo de Bombeiros agora soltou, né, uma instrução para a instalação dos carregadores. Então, assim, todo mundo se movimentou e eu vejo que esse movimento da cadeia tem aumentado. Então, hoje, assim, claro que nos grandes centros de forma muito mais facilitada, mas, inclusive, até pela própria experiência que a gente tem dentro do Senai, a capilaridade desses cursos de instalação, projeto de carregadores vai para o interior. Então, a gente tem, inclusive, essa penetração no interior, inclusive em outras regiões que não só aqui no Sudeste, onde está a maior concentração de veículos, mas a gente percebe, sim, que os profissionais estão se qualificando. Talvez aquilo, fora dos grandes centros, também não com a velocidade que nos grandes centros, mas eu acredito que sim, está crescendo bastante e a gente espera, novamente, que à medida que cresçam aí, né, as vendas dos veículos eletrificados, o pessoal fora dos grandes centros se prepare também. E aí eu acredito que o Senai e outras instituições têm feito esse trabalho muito bem e capilarizado aí o ensino para outras regiões que não somente no Sudeste. E não só, né, Grace? Na verdade, a condição do veículo eletrificado está em extremo destaque nacional e mundial, né? E quando se tem destaque, se tem negócio.
Então, E quando tem fomento, mais ainda. Exatamente. Então as pessoas procuram o Senai, procuram, inclusive as concessionárias, para entender como é que eles fazem para ser um prestador de serviço de instalação e de manutenção. Eles querem isso, porque eles veem o destaque e querem entrar nesse ramo. É negócio para eles. Então, não há uma necessidade de correr atrás do profissional. O profissional procura isso. Normalmente, sim, né? Ultimamente a gente está vendo isso. O profissional Exato. enxergando isso como um ramo de um excelente negócio e buscando conhecimento. E é extremamente benéfico para não desassistir o cliente final. Então, existe o carro, existe o sistema de carregamento e o profissional interessado em prestar esse serviço. Acho que tudo faz parte do que a gente chama de eletromobilidade, né? Exatamente. E é justamente isso que eu queria te perguntar, Gustavo, porque tudo isso conecta com experiência, né? O consumidor brasileiro, ele cada vez mais busca mais simplicidade. A gente vê aí os carros, embora elétricos, são cada vez mais simples, menos peças e tudo mais. No caso do comportamento do consumidor, eles querem o quê? Menos aplicativos, menos fricção e mais integração entre sistemas? O que é que você vê hoje do consumidor? Eu acredito que extremamente o contrário. Eles querem aplicativos. Como se usa um Uber, um iFood e outros aplicativos, eles querem ter o poder na mão de fazer esse controle. Eu, antes de entrar, eu estava fazendo um comparativo com um posto de gasolina. Muitos criticam o tempo de recarga, que cada vez é menor, inclusive com a entrada do Flash Charger da BYD, mas hoje tu tem uma facilidade muito maior ao ter o aplicativo na tua mão e poder agendar, poder pagar, poder tudo. Um posto de gasolina, o abastecimento é rápido, mas tu para na bomba, às vezes tem um carro na tua frente. Tem que esperar o cara voltar da conveniência para tirar o carro para tu ir ali. É atendido por frentista, tu sai, tu vai no caixa. É verdade, tem uns que você tem que levantar para ir pagar, né? Eles não trazem a máquina de cartão até você. Exatamente. Isso hoje em dia, o abastecimento elétrico te permite, num aplicativo, antes mesmo de tu chegar, tu já está programando um agendamento, chegar, poder utilizar o carregamento. Tu mencionaste os hubs. O hub de abastecimento, o BYD, o primeiro do Brasil, é do Grupo DVA, em nossa matriz de São José, Santa Catarina. Estamos finalizando ele. Então, é a condição do cliente que está ali no tempo necessário para poder fazer o carregamento, ter um conforto, ter um café, ter um alimento, ter uma TV para poder passar esse tempo, né? Os consumidores querem realmente a simplicidade, tudo ali na palma da mão, né? Exatamente. Cada vez mais, assim como os celulares, né, que a gente tem hoje. O tempo de recarga já foi também muito mistificado, Sim, né? era um e tempo agora eu longo. acredito que isso já está se desmistificando também, e isso é muito bom, né? Exatamente. próprio Davi, carro- você quer complementar, né? O grande ponto aqui é que o desafio do setor é fazer a mobilidade elétrica ficar cada vez menos complexa, ficar fluida. Eu diria que a melhor tecnologia é aquela praticamente invisível, né? Então, a tendência da experiência de recarga é essa. Hoje, inclusive, BYD, junto com Tupi e junto com algumas empresas de hardware como a VEG, já tem, inclusive, o que a gente chama de autocharger. Pelo autocharger, na verdade, o usuário ele nem precisa abrir o celular. Ele consegue chegar numa estação e plugar direto o conector no seu carro e dali já liberar a recarga. E a gente costuma dizer, né, na Tupi a gente tem muito pensamento de ser ali uma marca embarcada, porque o final para a gente, o dia que a gente vai ficar feliz, porque a gente persegue a tecnologia invisível, né, que é realmente tornar isso muito fácil. E veja, pode parecer fácil fazer uma recarga, mas a gente tem, acho que a coisa mais bonita da mobilidade elétrica no Brasil é que ela não veio com um viés específico, ela não é para um grupo de pessoas, ela não existe só para classe A. Então a gente tem que pensar na tecnologia e como a tecnologia perpassa no dia a dia e qual é a experiência do usuário, dos vários perfis de usuário. A gente tem até hoje muita dificuldade, inclusive,
de pessoas mais velhas, né? E aí eu estou dizendo motoristas realmente de 60, 70, 80 anos, que no final do dia, esse sim, você, poxa, é uma pessoa que não convive por aplicativo, acreditar que ela vai baixar um aplicativo só para usar um carro elétrico é muita pretensão. Então, de fato, o que a gente mais precisa é tornar essa tecnologia cada vez mais invisível. Ô Davi, não só o software também, os próprios equipamentos, eles têm uma facilidade, a simplificação, que é o próprio conector, que ele é padronizado para as marcas. Praticamente todas as marcas utilizam o mesmo conector. Então, se tu chega num carregador BYD, com uma outra marca, tu vai ter a possibilidade de fazer esse mesmo carregamento. Então, essa capilarização não te prende tu ser BYD e ter que carregar num carregador BYD. Mas não, com um BYD tu pode carregar em outros carregadores e vice-versa. Então, tem essa condição dos 6 mil pontos de carregamento da Tupi e os 21 mil em todo o Brasil, eles permitem que o motorista, independente da marca que ele tenha, ele possa ter a possibilidade de chegar num carregador e fazer o abastecimento. Com isso, você abraça todos os perfis, que era exatamente o que o Davi estava falando, né? Esse anseio, esse medo cai por água abaixo nesse momento, né? E, Davi, essa lógica também muda o papel das concessionárias, né? A eletrificação, ela abriu uma nova frente de negócios para os grupos automotivos. Como é que você enxerga esse cenário hoje? Na prática, ainda vende-se apenas veículos ou já opera um ecossistema mais amplo de mobilidade e recarga? Olha, depois você vai ter que perguntar isso para o nosso amigo da DVA, que é um especialista, mas eu tenho o meu ponto aqui. É o seguinte, o negócio principal de uma concessionária vai ser vender carro por longos anos, mas de fato, talvez, assim, existe uma troca aí, né? A concessionária, além de vender carro, claro, ela trabalha muito, ela sobrevive muito de manutenção. Então, talvez o carro elétrico que acaba tendo menos manutenção, você tenha essa possibilidade para o concessionário, né? Ele tem ali um pouco dessa troca, ele vai fazer menos manutenção como um concessionário oficial, mas ao mesmo tempo ele tem uma possibilidade de entrar em um novo negócio. E é até legal, e aqui no palco a gente tem um bom exemplo disso, porque a Tupi, desde 2019, eu bati pessoalmente lá na porta de um monte de concessionário. E no começo, o concessionário via a Tupi, os aplicativos, a infraestrutura, como um mal necessário. Então, a primeira ideia de colocar um carregador em uma concessionária estava muito ligado a uma questão de marketing. Preciso colocar o carregador para mostrar que tem o carregador, para poder ofertar isso para o meu usuário. E hoje a lógica já é bem diferente. Claro, existem grupos e grupos. Então, eu diria que hoje, mais ou menos 50% dos concessionários ainda olham para a infraestrutura e para a possibilidade de recarga muito mais como um adereço, uma questão, uma necessidade de marketing. Mas a gente já tem outros grupos, como a DVA, que já entende que existe um negócio possível por trás disso, e é um negócio muito grande. É um negócio que mobiliza, que movimenta. Nada, estamos dizendo aqui que uma concessionária pode, por si só, ser um novo posto de gasolina. Então, existe um grande negócio por trás disso, e a habilidade de alguns grupos de perceber isso antes. A DVA é realmente um grande exemplo disso, de perceber que existe realmente um negócio por trás disso. Não é um adereço, não é uma necessidade de marketing, é realmente uma oportunidade de fazer. E aí já existem aqueles grupos que deixaram de colocar um carregadorzinho na porta, estão realmente adensando a discussão, colocando grupos. A gente estava lá atrás conversando sobre isso, eu fui provocado pelo Gustavo, ele falou: Davi, eu quero que você na Tupi me traga quais são as oportunidades de investimento que eu posso capturar. E isso é muito bom, porque realmente é um negócio, e as concessionárias têm, na verdade, é um negócio muito grande, e eles podem capturar uma parte muito importante desse negócio. O que o Davi falou é verdade, eu estava sendo pressionado para me dar mais gestão estratégica sobre os carregadores, né? A DVA, por exemplo, dentro da rede BYD, é o segundo grupo do Brasil em termos de faturamento bruto. Nós estamos no estado de Santa Catarina,
que acaba sendo o estado, em termos de população, menor que outros estados, né? Mas eu consigo colocar dentro dessa rede BYD a segunda loja com maior faturamento, que é Balneário Camboriú, e a terceira loja com maior faturamento, que é Florianópolis. No mês de abril, nós botamos 3 lojas entre as 10 de maior faturamento, também com a BYD Joinville, né? Os números não mentem. Nos primeiros 4 meses, com apenas 9 carregadores, o faturamento bruto da Devoar foi de R$720 mil, sendo que Balneário colaborou com R$226 mil, né? E nós, até a questão da gestão estratégica, falando com o Davi, até para a gente apurar os números, mas estamos muito próximos de 30% de lucratividade dentro disso. Então, o que eu sentei do lado do Davi, eu quero saber onde eu preciso botar mais carregadores. Eu quero saber como é que está o mercado para eu me manter nesse nível. Então, talvez num primeiro momento, eu falo até de mim, entrou como uma obrigação, né? Os custos dos carregadores eram muito altos num primeiro. Já está popular, né? Já é factível para uma operação. Hoje não, é negócio, dentro de uma operação de uma concessionária de veículos. Exatamente isso que eu ia falar, complementando o Davi. No começo foi marketing. Até muitos concessionários de São Paulo perceberem que tinham filas de carros, tinham vários carros na concessionária que não eram sequer daquela marca, esperando para carregar o veículo. Muitas se viram obrigadas a tirar o carregador da rua e colocar para dentro da concessionária. E isso mostra mais do que tudo que deixou de ser marketing e que virou realmente estratégia, virou negócio. Exatamente isso que eu até queria te perguntar, Gustavo. Você acredita que os hubs de recarga, eles representam hoje um novo modelo de negócio ou ainda são uma evolução aí desse modelo tradicional? A gente saiu do marketing, que modelo estamos hoje? Ele já é negócio. A gente já olha os nossos números esperando retorno em cima disso, né? Por isso que eu, de novo, sentei do lado da Davi, eu quero ter estratégia em cima disso, né? Porque nós somos concessionários de veículos. O nosso conhecimento, eles já estão passos à frente para nos dar esses moldes e essas informações para que a gente possa fortalecer. Não é à toa que o próprio Grupo DVA, dentro de 2026, vai praticamente dobrar o número de carregadores. Dentre eles, 4 carregadores flash charger da BYD, que é o carregador rápido, né? Faz de 20% a 80% em 5 minutos e de 20% a 97% em 9 minutos na linha Denza, né? Exclusivamente para o Z9 GT. Então, a nossa expectativa é que isso possa atender muito bem o mercado e a nós como negócio, né? Colaborar aqui. Quando a Tupi começou nesse negócio, eu lembro que era até fácil de fazer a conta, porque era quase... Cada ponto de recarga rápido instalado custava R$1 milhão. Então, você, para fazer uma conta de payback, né, de lucratividade em cima de um carregador que custou R$1 milhão, era algo realmente o mal necessário. Você tinha que fazer muita conta e, honestamente, ninguém fez uma conta que esse negócio se pagava com menos de 4 anos. Hoje, na Tupi, existem carregadores que você já entra tendo lucratividade com ele no primeiro mês. E realmente não é brincadeira. Aqui eu não vou abrir os números dos parceiros, mas, enfim, em tese, na Tupi hoje existem carregadores que faturam aí tranquilamente sozinhos 40, 50 mil reais. E se você for pensar qual é o custo dele mensal, é algo como você gasta 5 mil no mês, tem, claro, o seu custo de energia, mas você na ponta ali está fazendo 40 mil reais. Então, realmente, hoje, esse é um negócio que vale a pena, né? Então, os concessionários começaram a capturar uma parte desse valor, não estão errados, eu faria isso no lugar deles, mas, de fato, e até você falou, chamou o flash de rápido, não, esse é ultra rápido, é rápido demais, assim, na verdade, ele é mais rápido até do que a média, para você, num posto de gasolina, você fica em média 7, 8 minutos, e o carregamento acontece em 5 minutos. Claro, desde que você tenha o carro que também consegue capturar essa potência. No exemplo da BYD, os carros da Denza. Mas, de fato,
isso vai ser uma revolução dentro da revolução. Sim, é uma transformação que vai chegar aí para todos, né? Então a gente saiu ali do marketing e realmente virou um grande negócio, né? E Gustavo, olhando para o Brasil como um todo, onde que hoje você enxerga que estão as maiores oportunidades e os principais desafios de expansão? Dentro da expansão, eu falo Brasil, mas utilizando sempre a região sul, principalmente Santa Catarina, que é o exemplo que eu lido, né? Mas eu acredito que o Brasil todo esteja nesse mesmo modelo. Quando a gente olha as possibilidades do crescimento, a gente começa a olhar não só a parte de recursos humanos, os técnicos, os aplicativos, e o próprio carro, e eu entendo, todos estão andando muito bem, né? Os carros têm tecnologias que absorvem bem essa questão de carregamento, a rede de carregamento é capaz de atender, o app é um facilitador, como exemplifiquei em relação ao posto de gasolina, é um facilitador para o público que deseja carregar. E se fosse pontuar, eu acho que a infraestrutura elétrica ainda é um gap, tá? Mas a exemplo de Santa Catarina, eu estava lendo uma matéria nessa semana, nós temos a concessionária de energia, que é a Celesc. Ela, no ano passado, ela já começou um alinhamento de licitações para poder fazer um trabalho junto do governo estadual de ampliar pontos de carregamento da própria Celesc dentro do estado de Santa Catarina. E isso não é exclusivo de Santa Catarina. Para o Rio Grande do Sul e para outros estados eu também vi esse tipo de trabalho. Para exemplo de Santa Catarina, essa matéria de novembro do ano passado já é antiga, ou seja, a velocidade, como o próprio Davi falou, o crescimento em poucos meses de mais de 60% nos carregadores elétricos já é uma informação antiga, mas o ponto que eles colocaram era o desejo de atingir 100 cidades dentro de Santa Catarina com carregadores elétricos rápidos, ou seja, a pretensão deles é que a cada 50 quilômetros tu tenha um ponto de abastecimento de carregador rápido, né? Então, quando tu vê que se une o público privado para colocar um ecossistema de carregamento, não há problema dentro desse mercado para nos atender, né? Obviamente, a infraestrutura elétrica, ela tende a ser mais morosa, não que não esteja acontecendo, por toda a questão. O app, ele é muito ágil, as montadoras são muito ágeis. Então, o grande fator, não por má vontade, é a morosidade de toda a infra mesmo elétrica que tem o seu tempo. Demanda. Permite colaborar também com essa questão? Você falou para onde que está essa evolução, né? Eu, além de fundar a Tupi, eu sou vice-presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico e ajudo muito com essa pauta no sentido de passar os números oficiais. E algo que eu falo há alguns anos e que desde o ano passado passou a ser uma verdade interessante é a interiorização. Falei certo? Que é, na verdade, assim, existe aquela ideia de que o carro elétrico, e principalmente o 100% elétrico, ele funciona nas principais cidades, nas capitais. Eu concordo com essa afirmação em partes, porque de fato, nos interiores, ao mesmo tempo, claro, que você tem uma dificuldade maior, né, de capturar e de ter os investimentos de infraestrutura pública, você tem uma facilidade muito maior de carregar em casa. E as vendas, né, no Brasil, nos últimos tempos, têm demonstrado isso. Já as vendas nos interiores já são a maior parte das vendas dos eletrificados. E eu não tinha dúvida que isso ia acontecer, porque talvez diferente de outros mercados de tecnologia, como, por exemplo, os aplicativos aí de corrida, esses sim, eles centralizam talvez 90% da receita em 20 cidades. Mas a eletrificação no Brasil, ela só vai funcionar se ela conseguir interligar o Brasil como um todo. E, de fato, essa é a próxima fronteira, né? O Brasil já está pronto para o carro elétrico, mas, claro que agora o que a gente precisa
realmente ajustar isso e conseguir deixar de ter os pontos cegos, né? Ou seja, aquele ponto onde você tem uma dificuldade maior de carregar. Eu ando com carro 100% elétrico há 5 anos, já tenho 250 mil quilômetros rodados com carro 100% elétrico, e a minha maior dificuldade para carregar deve ter acontecido no último feriado. Eu fui a Gonçalves, ali no Rio de Janeiro, lá tinha 2 carregadores na cidade inteira, um estava quebrado e o outro era de uma pousada específica, então realmente tive que ir ali pedir um favor, conseguir carregar. Mas até nisso, eu acho que a eletrificação, ela tem tudo a ver com o brasileiro, né? O brasileiro é alguém que, cara, você pedir ajuda para qualquer coisa, se você tentar 3 vezes pedir uma ajuda, você vai conseguir na primeira, na segunda, na terceira. E a gente está falando de uma transformação de algo novo que está vindo, né? É comum, é normal que os perrengues aconteçam, assim como o carro a combustão. A gente já passou por muitos perrengues por aí, né? Acho que cada um aqui deve ter algum perrengue, alguma história a ser contada, né? Mas tem um importante ponto, que a gente fala de sistema de carregamento, como chegou em determinado ponto, o carregamento na sua casa. Mas o carro elétrico ainda te dá uma oportunidade que combustão dá, carregador portátil. Hoje tu deixa no porta-mala do carro, tu precisa de uma tomada um pouco mais forte, mas tu consegue ter esse subterfúgio de chegar em algum ponto, pedir pelo menos pagar o cafezinho, pedir emprestado uma tomada e dar uma carguinha para tu chegar em determinado ponto. Eu tava sem o meu, hein? Exatamente. Se tu chega num posto de gasolina com teu carro que está fechado, tu não tem o que fazer. Né? O carro elétrico te dá essas possibilidades. E ainda bem que, falando tecnicamente, também outra mítica, né, que o brasileiro tinha era o carregamento rápido. O medo do carregamento rápido, porque se existiu o mito de que carregar rapidamente aumentaria demais a temperatura de bateria, faria a vida útil da bateria cair, né, exponencialmente, e isso também foi quebrado, né? Hoje os carregadores têm uma gestão térmica suficiente que, em conjunto com o veículo, garantem que a bateria vai ser preservada mesmo num carregamento de 5 minutos, 9 minutos, 10 minutos. Então isso é muito importante e a gente, né, gosta de passar esse conhecimento também para que as pessoas não tenham medo do carregamento rápido, porque é o presente, na verdade. Futuramente, quem sabe, carregamento indutivo, como a gente tem em vias dos Estados Unidos, da China, né? Então, quem sabe aí, num futuro muito próximo, já teremos aqui no Brasil, mas as pessoas também, os usuários, enfim, os compradores, perderam medo do carregamento rápido, e isso é muito importante. E a gente está falando aqui bastante dessa questão da infraestrutura, né? Da infraestrutura física dos carregamentos, mas existe também uma infraestrutura humana por trás de tudo isso, né, Grace? Como é que você vê, o Brasil está preparado nesse aspecto, em termos de mão de obra, para sustentar esse crescimento acelerado da eletromobilidade? Eu acho que o Brasil tem uma mão de obra riquíssima. Né? Nós temos universidades, nós temos centros de pesquisa, nós temos linha de fomento que incentivam as pessoas a pesquisarem e a desenvolverem as suas inovações. O próprio governo incentiva pesquisa, desenvolvimento, PDI, né, que a gente chama pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro das empresas. E eu acredito que a gente tem sim a mão de obra. A mão de obra, né, como bem Gustavo disse, está procurando essa área. O mecânico tradicional, pelo menos a geração mais nova de mecânicos tradicionais, já se conscientizaram que terão sim que se qualificar, que não basta mais saber trocar a peça de um carro, ele tem que entender que o powertrain é diferente, que agora ele tem um motor elétrico e que, apesar de ter menos peças, ele precisa entender de diagnóstico de códigos, de scanners e de baterias de alta tensão e da alta tensão como um todo e dos riscos envolvidos. Então eu vejo que sim, no Brasil a gente tem mão de obra. Mais uma vez, a velocidade de qualificação ainda não tão grande quanto a velocidade de expansão da rede, tanto da rede de infraestrutura quanto do número de vendas de veículos elétricos, mas a gente tem mão de obra sim, e a mão de obra, né, pelo menos o pessoal aí dessa nova geração vem se qualificando e vem buscando rapidamente, tanto que nós, um exemplo disso é que na pós-graduação de veículos elétricos, nós nunca temos vaga, assim, a procura é sempre maior do que a quantidade, né, de vagas que estão disponíveis. Você disse que existe a procura, existe a mão de obra aí.
Você acha que existe o risco de um apagão técnico na eletromobilidade no Brasil? Porque assim, a gente tem a mão de obra, mas talvez a gente não acompanhe essa velocidade. Existe esse risco? Como é que você enxerga esse cenário? Então, eu acredito que sim. Se nós pararmos para pensar, nós já estamos vendo um apagão em muitas áreas, né? Um exemplo disso é, por exemplo, a mecânica diesel. Um profissional que faz manutenção de veículo diesel hoje, ele tem em média 58 anos. Então, assim, ele já está ali se aposentando, né? Então, em muitas áreas a gente já percebe esse apagão. E, sim, se a gente não tiver velocidade ali de qualificação, e a gente sabe que o futuro, não o futuro, né? O presente, na verdade, já é elétrico, eu gosto muito dessa frase, e o futuro é eclético. Né? Porque no Brasil nós vamos não ter somente eletrificação, mas teremos biodiesel, teremos biometano, teremos etanol, muitas montadoras aí voltando para veículos elétricos com range extended de etanol. Então, assim, o pessoal precisa se qualificar, precisa buscar, né? Muito bacana falar de empregabilidade no nosso setor, porque existe aquela fake news que traz consigo a ideia de que a mobilidade elétrica está acabando com os empregos. E, na verdade, estudos internacionais, como o estudo do ICCT, aponta que até 2050 o setor de mobilidade elétrica vai conseguir dobrar a quantidade de novos postos. Ele está qualificando, na verdade. Muito em cima da mudança, né? Você, no final das contas, claro. E aí, a última vez que eu respondi isso, eu falei assim, mas então os mecânicos de carro a combustão têm que ter medo? Não, porque esses caras vão atender um nicho, e até você falou, né, a idade média que atende o diesel é 58 anos. Então, o que eu costumo dizer para o pessoal é, poxa, quando o carro a combustão for um nicho, você vai ter 40 anos para continuar atendendo. E aí, do outro lado, você tem as novas profissões. No final das contas, eu represento uma empresa que traz absolutamente oportunidade de novos empregos relacionados à mobilidade, que exato, é né? o engenheiro de software. Quantos programadores, quantos engenheiros de software. A gente tem uma outra frente que não foi abordada, mas enfim, vale super a pena falar, que é reciclagem, segunda vida de baterias. Quantas empresas hoje tornaram como estratégia de negócio a segunda vida da bateria? Então, assim, para o profissional qualificado e que queira realmente estar nessa área, não vai faltar emprego. A gente tem aí um quadro bem promissor para o futuro, como, né, bem o Davi disse, muitas novas vagas, né, de profissionais, mas teremos aí um futuro promissor em termos de empregabilidade. Eu sempre comento com o pessoal, né, esteja um passo à frente. Se vocês tiverem um passo à frente, provavelmente emprego não vai ser o problema, não vai faltar, e também o objetivo não é eliminar a mão de obra de forma alguma, né? É qualificar, transformar essa mão de obra e fazer com que eles estejam, sim, cientes dos riscos, mas totalmente aptos para operar com esses veículos, trabalhar, fazer manutenção, projetar, fazer recarga e, né, cuidar de todo esse ecossistema. E na ponta a gente já tem o pessoal qualificado, né? Eu volto àquela minha comparação do posto de gasolina, tu não ter mais aquelas pessoas na ponta, porque o cliente ele consegue fazer todo o processo num app, e quando ele precisa de alguma coisa, ele liga para o suporte técnico da Tupi, que já tem o pessoal qualificado para esse atendimento e atender o cliente, né? Então, na ponta, a qualificação já existe. Tu não precisa fazer esse treinamento daqui a pouco numa concessionária. Né? Eu não tenho que ter uma pessoa lá na frente para fazer o atendimento do cliente, se a Tupi já tem todo o precedente, todo o conhecimento para fazer esse atendimento. Foi o que a gente falou lá no início, comentou, né? A gente sai do graxa na mão e vai para algo mais tecnológico ali, uma atualização de softwares, né? De aplicativos nas nuvens, enfim. Bom, e agora a gente vai se direcionando aqui ao fim do nosso segundo painel, mas antes, quando a gente fala de todo esse conjunto que a gente comentou aqui agora, infraestrutura, experiência do consumidor, modelo de negócios, integração tecnológica e qualificação profissional, que a gente tocou bastante nesse ponto, fica claro que a mobilidade elétrica depende de um ecossistema completo, né? De toda a roda ali, o 360. Hoje, eu queria finalizar aqui ouvindo um pouquinho de cada um para a gente fechar. O Brasil está conseguindo construir esse ecossistema de forma coordenada ou ainda de maneira fragmentada? Então, para a gente fechar, gostaria que vocês deixassem a mensagem de vocês. Queria começar com você, Davi. Eu, talvez por ser um otimista inveterado, eu diria que a gente
chegou a um momento interessante, né? Diria que não foi de forma coordenada no começo, mas hoje não nos falta nada. É importante aqui mencionar que, diferente de outros setores onde o Brasil vê o que acontece lá fora, e a gente sempre tem aquela sensação de que a gente está 5 ou 10 anos atrás, em mobilidade elétrica, eu garanto que o Brasil é protagonista e está escrevendo em tempo real, junto com outras 3 ou 4 grandes potências, China principalmente, o que existe de melhor no mundo. Eu termino aqui com uma frase até dos nossos parceiros da BYD. Quando a gente recebeu o último investimento, o nosso investidor estava conversando com a BYD e falou: poxa, a gente tem 5 mil engenheiros aqui no Brasil, e os 5 mil engenheiros olharam para o app da Tupi e acharam que é uma solução muito boa. Aí a BYD respondeu: e os nossos 125 mil engenheiros da China concordam. Ou seja, é o Brasil escrevendo em tempo real o que se acontece de melhor. Então, não sei se eu sou só um otimista, mas de fato eu diria que a gente tem vivenciado um momento único e que o Brasil tem muito a aproveitar se a gente de fato conseguir aí adensar, né, a discussão de mobilidade elétrica, e tenho certeza que isso vai acontecer, porque estamos chegando aí a uma penetração que não tem como voltar atrás, né? Como eu mencionei, já 16% dos carros vendidos são eletrificados hoje no Brasil. Obrigada, Davi. Grace, queria te ouvir um pouquinho. Concordo com o Davi, eu acho que nós começamos um pouco fragmentados, sim. Ali a concessionária só pensando nela, a montadora só pensando nela, né? O pessoal da infraestrutura também pensando neles, mas eu acho que esse ponto também já foi superado. Já chegamos ali, né, na superação, já passamos por isso, e hoje eu acredito sim na integração. Então, estamos vendo cada vez mais montadoras integradas com concessionária, integradas com os institutos de tecnologia, integradas com a infraestrutura. Eu acredito que o Brasil tem um potencial muito grande, concordo, está escrevendo uma história muito bonita. A gente tem uma matriz elétrica incrivelmente renovável, que é um grande benefício frente a outros países. Acredito também que a gente está escrevendo nossa história, talvez não como China, como Japão, como Noruega, mas seguindo os nossos caminhos. No Brasil, eu acredito também, eu trabalho muito com a área de pesados. E a gente tem um desafio muito grande com pesados no Brasil, devido às nossas grandes distâncias. E a gente já começa a ver esse desafio sendo superado. Então, isso para mim é muito gratificante. Também sou muito otimista. Acredito que estamos escrevendo uma história muito bonita em eletrificação. Acredito que o seu João Amaral Gurgel não precisa mais se revirar no túmulo. Obrigada, Grace. Temos bons otimistas por aqui. Gustavo, por favor. Eu acredito que o otimismo de ambos é fundamentado, né? Porque a gente vê isso lá na ponta. A verdade é essa. A gente entende que com o apoio dos interessados, né, que é a montadora, a concessionária, a Tupi com os apps, o ponto de educação e capacitação de profissionais, todos têm entendido a necessidade de seguir nessa linha. É um efeito cascata, né? Hoje os carros estão vendendo, está gerando interesse em negócios para todos. Tanto clientes, tanto profissionais de todas essas áreas, como profissionais procurando. Então, o efeito cascata não tem volta, né? É a gente aproveitar e formular de forma mais adequada tudo isso. Muito obrigada, Gustavo. Eu agradeço a cada um de vocês a presença, a disponibilidade, por tanta troca bacana aqui hoje. Tenho certeza que desmistificou muitas dúvidas, né? Muitas crenças que as pessoas tinham por aqui. E com certeza o Brasil vai conseguir fechar esse 360 e a gente vai, né, fazer essa transformação tecnológica. Obrigada mais uma vez a presença de vocês.